Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer a resenha de É Impossível Esquecer o que Vivi, do Bruno Gouveia. Vem comigo, vem! Primeiro de tudo, gente, esse livro é uma autobiografia. Eu nunca tinha lido uma autobiografia antes. Foi a minha primeira experiência. E por que eu quis tanto ler uma autobiografia se eu nunca tinha lido uma antes? Porque ela foi escrita pelo Bruno Gouveia, que é o vocalista da banda Biquíni Cavadão, que é uma banda que eu amo de paixão, que eu sou fã mesmo. Então, eu quis saber o que ele tinha pra dizer. Foi uma experiência muito interessante, porque eu li o livro em 3, 4 dias apenas. Eu parei de ver série, eu parei de mexer no celular, eu parei de fazer várias coisas da minha rotina, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. Fazia muito tempo que isso não acontecia. O Biquíni Cavadão completa 35 anos agora em 2020, eu tenho 29, então eles têm mais tempo de estrada do que eu tenho de vida. Foi muito interessante saber como que foi o começo da banda, da onde que eles surgiram, como eles se conheceram, o que estava acontecendo naquele momento da história do país que facilitou ou dificultou o surgimento da banda. Então, o comecinho da história foi muito interessante nesse sentido, porque foi um momento da história que eu não vivi, que eu não conhecia, né, assim, a vivência mesmo, a gente sabe o que passou, mas é diferente. E eu pude saber exatamente de onde surgiu, principalmente o nome da banda, né, gente? Biquíni Cavadão. Quem que pensa nesse nome pra uma banda? E esse é um destaque dessa parte do livro. O Bruno explicando como que foi que isso surgiu, da onde que aconteceu. E aí, à medida que vai passando os anos da história e eu vou me colocando, né, na história, por exemplo, a partir de 1989, eu já tinha como fazer um comparativo sobre o que eu estava vivendo enquanto eles estavam vivendo aqui. Eu conheci o Biquíni Cavadão, eu era adolescente, mas assim, eu gostava de algumas músicas que eles tocavam, mais romantiquinhas e tal, e eu nem atribuía, né, ai, eu gosto de Biquíni Cavadão. Não, eu gosto dessa música. Mas foi em 2012, quando eu fui num show do RPM, Titãs e Biquíni Cavadão, que eu vi o show pela primeira vez, eu falei, gente, que banda é essa? A animação deles no palco, a energia, é um show diferenciado. Tanto que já fui em 3 a partir de então. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais e conhecer as músicas. E cada parte desse livro, o Bruno ele vai contando como que foi composta cada música. A maioria das músicas da banda são deles mesmo. Como é que surgiu a ideia de cada música. Então você pensa, poxa, aquela música que eu gosto surgiu da onde? O que eles estavam querendo dizer? Foi muito interessante. E aí ele também foi fazendo um paralelo com outras bandas do rock nacional, que eles meio que surgiram tudo junto. E aí ele vai contando qual foi a influência do Paralamas, do Titãs, do Kid de Abelha na formação da banda. E muito interessante, porque são bandas que eu adoro, né? Não sou tão fã quanto Biquíni Cavadão, mas são bandas que eu adoro e que eu escuto. Eu gosto muito do rock nacional. E aí, gente, essa autobiografia ela é bem diferente. São 450 páginas só de história escrita. Né? Geralmente autobiografias têm fotos, né? Depoimentos. Tem alguns depoimentos, mas é muito pouco. É mais o Bruno contando mesmo. E ele fez o livro com um paralelo digital muito interessante. Você tem um QR Code no começo de cada capítulo e todas as palavras colocadas em negrito, elas têm uma referência lá no QR Code. Você vai vendo clipes, fotos, vídeos, participações na televisão, várias situações que não daria pra colocar num livro, né? No livro a gente coloca fotos e escrito. Então ele colocou esse paralelo junto com, né, a tecnologia que a gente pode usar da internet, então realmente uma evolução. No sentido de você ter mais conteúdo do que aquele que você comprou. É o livro além do livro que tá ali físico na sua mão, né? Então, eu achei uma parceria muito da hora, na verdade. E aí, gente, a gente tem uma escrita incrível, porque o Bruno, ele escreve muito bem. E aí, quando você é fã, você acaba lendo aquelas palavras com a voz da pessoa na sua cabeça, né? Então, por diversos momentos eu me emocionei muito. Tanto com partes da história do Biquíni Cavadão, tanto quanto eu fazia referências com a minha vida, ou em momentos de mais pessoais, né, do Bruno, que ele conta muito da vida pessoal dele, da perda do filho, da faculdade, de como foi o casamento com a Isabela, que é a atual esposa dele, o nascimento da filha nova, da minha filha mais nova. Então,
a gente tem muitas situações de emoção, né? Um lado do artista que você não conhecia tão a fundo, que você às vezes só sabe alguns boatos que surgem na internet e tá aqui bem aberto pra você ler, pra você conhecer aquele ser humano que está por trás do artista, que já é incrível e que você pode se aproximar um pouco mais, né? Me sinto mais próxima do Biquíni Cavadão agora, com certeza. Inclusive, às vezes eu tô ouvindo uma música deles, daí eu lembro, né, que ela passou por aqui, lógico, e aí eu vou lá ver o que ele falou dessa música quando ela foi composta, da onde surgiu a ideia, o que aconteceu. Então, assim, eu ainda estou olhando o livro depois de ter lido. É muito louco. Eu gostei muito dessa experiência de ler uma autobiografia, principalmente de um artista que eu admiro tanto, e eu gostaria de ler outras. Não sei de quem, não sei quando, mas vou ler outras no futuro. Fico pensando, né, alguns artistas brasileiros que eu gostaria de ler mais a respeito, com as próprias palavras da pessoa, sabe? Não ler uma coisa que um jornalista escreveu ou ler uma matéria, não ler uma coisa que a pessoa escreveu, porque você sente a presença da pessoa nas palavras, sabe? É muito interessante. Gente, eu vou deixar aqui no box de informações o link para comprar o livro. Inclusive, o Bruno falou no Instagram dele, uma coisa que eu não sabia, que se você comprar pela própria lojinha do Biquíni Cavadão, ele manda autografado com uma dedicatória exclusiva para você. Então, muito melhor que comprar na livraria quando você não pode ir num lançamento, né? Que é o meu caso. Eu teria que ir para São Paulo para conseguir ver o lançamento dele. Eu comprei o livro na Bienal, mas ele não estava no mesmo final de semana que eu. Então, de repente, se você mora muito longe, onde o Biquíni Cavadão não costuma ir. Também soube que se você for no show e levar o livro, o Bruno assina depois. Ele sempre atende, né, o público depois do show. Então, tem várias situações aí que você pode conseguir seu livro autografado, mas se não der, você tem a opção de comprar pelo site, certo? E aí, galera, você já leu autobiografias? O que você acha de ler sobre a vida de alguém? Deixa aí nos comentários o que você achou. Você já leu esse livro? Se você já leu, deixa aí também. Me diz o que você achou, o que você sentiu. Se você compartilha da mesma opinião que eu. E aí a gente vai conversar sobre esse livro maravilhoso, certo? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom, galera? Um beijo, tchau, tchau!